A todos. Então, esta noite, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e aprendizado e que a espiritualidade benfeitora me ampare na condição do trabalho. Eu vim falar para vocês uma parte do Evangelho, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título principal, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Eu vou falar especificamente do item Deixai vir a mim as criancinhas, que tem como objetivo que nós possamos compreender que para conquistar o reino dos céus, que tanto Cristo falava, o que será necessário? Espelharmos nas crianças. Então, lá no Evangelho, no capítulo 8, item 1 e 2, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que las apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, por essa passagem, nós tiramos algumas lições. Que o reino dos céus é conquistado por aqueles que têm o puro coração, ou o coração puro. E que o reino dos céus é um estado de felicidade plena. Que somente através da humildade que nós conquistaremos essa felicidade plena. E Jesus utiliza a criança como um símbolo da pureza, porque a criança possui os seus gestos inocentes, ela é desprovida de maldade, de egoísmo, mesmo que ela seja às vezes peralta, impulsiva, mas a sua imagem já traz para nós a candura, a simplicidade, a pureza, a inocência que nós falamos. Mesmo que às vezes ela não se comporte bem, ela traz dentro dela a pureza da criança. E Jesus disse que o reino dos céus é das crianças? Não, ele só utilizou como exemplo. Ele deixou bem claro na passagem que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, através do aspecto da inocência e da candura. Percebemos vamos dizer assim, a superioridade espiritual. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, onde consta essa fala também, a frase, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, nos chama a atenção também sobre a importância da pureza interior, da sinceridade dos nossos pensamentos, da sinceridade das nossas intenções, a não malícia, o não uso da hipocrisia, e isso nós percebemos nas crianças. Somente as crianças que trazem essa pureza. Na fala ou na frase, deixai vir a mim as criancinhas, nós podemos trazer também a importância da pureza e a simplicidade das crianças no reino de Deus.
porque Jesus demonstra através delas o seu amor pelas crianças, enfatizando na sua fala de que elas são um exemplo realmente desse amor, dessa amorosidade, dessa simplicidade, que Chico Xavier utilizava a palavra também, a candura das crianças. E ele critica aqueles que que impediam as crianças de se aproximar dele naquela passagem, porque todos eram bem-vindos à sua presença ou à presença de Deus. Ele apenas quis valorizar a inocência e a confiança das crianças quando ele faz essa fala. Também a gente pode entender como é importante a pureza da nossa fé. A fé através das atitudes que Jesus trouxe para nós, utilizando a criança como exemplo. Porque as pessoas trazem a criança e ele deixai vir a mim as crianças. O que ele diz? Que o reino de Deus pertence a todos e que nós possamos ser como crianças. Então, ele sugere que a nossa espiritualidade também seja dessa forma. Que a nossa espiritualidade, ela não precise de rituais específicos, ela não precisa de lugares específicos, pomposos ou grandiosos. Que a nossa fé seja no nosso dia a dia, como um ser criança, que ela seja uma fé confiante, que ela seja semelhante à simplicidade e à inocência das crianças. A mensagem é que a conexão com o divino, ela é possível, ela é acessível a todos, independente da prática do ritual, não se faz necessário. E no Evangelho, lá no capítulo 8 também, após essa citação, no título Simplicidade e Pureza de Coração, Kardec nos traz toda uma explicação do que seria essa passagem de Cristo através da doutrina espírita. E a gente pode fazer algumas perguntas. A passagem que está lá, o item que seria específico que eu falaria, é o item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. Do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Veja bem, então Kardec afirma exatamente isso, que a pureza do coração é comparável à criança, a pureza e a inocência da criança. Então ele vai continuando a sua explicação. E nós podemos perguntar, por que a comparação entre candidatos ao reino dos céus e as crianças? Por que que ele utiliza a criança? Porque a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E as crianças, elas são naturalmente humildes, elas são naturalmente cativantes. Ela pode sofrer influências, mas ela traz dentro de si isso. E ele ainda vai explicando, pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo,
e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, em vez da graça ingênua, deparasse nele sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, ainda menos se lhe viesse conhecer o passado. E ele vai discorrendo mais sobre isso. Na verdade, ele está explicando aquilo que a doutrina espírita nos ensina. O espírito da criança já é antigo, né? Ali a pergunta: o estado infantil é necessariamente de pureza? O espírito da criança já é antigo, na maioria das vezes possui defeitos. Então, como que nós vamos entender? Quem conhece bem profundamente a doutrina consegue compreender isso. Então, devido às nossas várias vidas, a necessidade que nós temos de reencarnar, a criança, ela vem, mas o espírito é o adulto. Ele já traz consigo aquilo que nós chamamos tendências. E é na criança que nós vamos trabalhando o aprimoramento ou não, na medida que nós vamos chegando na fase adulta. Então é isso que Kardec explica lá também. E aí, por que a criança não se mostra logo como ela é? Para poder suscitar os cuidados e a ternura, ou seja, quem é que a criança vem e é você que vai ter, porque ser pai e mãe é uma missão, né? Ser professor é uma missão, ser evangelizador é uma missão, porque a criança ela vem com essa necessidade, a necessidade de cuidados, de ternura e de preparo. Como é possível o espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? Ah, mas então o espírito veio, ele encarnou para reparar alguns desafetos que ele tinha. Ele vem com o esquecimento. Nós chegamos aqui com o esquecimento, porque a justiça divina permite que isso aconteça. E nós temos o livre arbítrio. Então o caráter é temporariamente adormecido, em razão do esquecimento, porque passa o espírito a encarnar e só manifesta gradativamente. O que eu posso perceber aqui? A importância de nós adultos com a criança. Quando eu fui ler essa passagem, eu não imaginava que eu poderia observar todas essas questões. Então, à medida que ela se desenvolve, ela retoma a plenitude de consciência, vai despertando as tendências, vai buscando a sua evolução. Qual a importância do estado da infância? Por que a infância é tão importante na visão espírita? Para proporcionar ao espírito um recomeço. Mesmo que eu errei numa vida passada, mesmo que eu sou devedora, eu vou ter a oportunidade de reencarnar com o esquecimento, o livre-arbítrio para um recomeço. Então, na doutrina espírita, a infância tem uma importância enorme na preparação do espírito. E aí eu chamo a atenção, para mim não me alongar muito, nós podemos encontrar isso que eu estou falando na pergunta 385 do Livro dos Espíritos.
que tem como resposta: nessa fase que se lhe pode transformar os caracteres e reprimir os maus pendores, as más tendências que nós trouxemos na carga espiritual. Então, continuando a resposta, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Também eu frisei aqui a importância da evangelização, então, na preparação desse espírito. Porque a pergunta lá, a questão 385, é bem clara em relação a isso. Então, o Evangelho, ele nos traz essas lições de Cristo e que nós podemos concluir que o reino dos céus é apenas para os que têm puro coração, e Jesus utiliza a criança como símbolo dessa pureza, em razão da simplicidade e da humildade que a caracteriza, porque nós partimos da criança e chegamos no adulto. Nós passamos por transformações. Então, no contexto do espiritismo, a candura, que é da criança, é uma qualidade moral, que reflete a pureza e o coração e a sinceridade que nós temos. É a capacidade de agir com bondade. Então, a candura da criança nos prova que é possível agir com bondade, com simplicidade, com transparência, que não precisamos ter malícias, que podemos desenvolver o amor ao próximo, que nós podemos ter um comportamento justo e ético, podemos ter harmonia nas relações interpessoais, tanto na família como na sociedade, e essa virtude é valorizada pela evolução espiritual do ser humano, desenvolvendo a sua consciência na prática do bem. E está aí a importância da parte espiritual e da evangelização na formação desse caráter. Eu fui ver então sobre Chico Xavier, o que ele nos deixa sobre essa questão da criança, porque ele frequentemente ele falava da candura das crianças, da pureza que elas tinham em suas reflexões. Ele sempre enfatizava que a criança tem uma conexão especial com o divino. E essa conexão é representada na sua inocência, na sua simplicidade. Então, ele dava vários exemplos. Aí eu selecionei alguns exemplos que ele diz: quando você olha uma criança brincando, muitas vezes sozinha ou com alguém, você consegue perceber que não há malícia, que não há maldade, que há sim uma candura. Outro exemplo que ele dá, as cartas de amor. Quando você escreve uma carta para alguém expressando os teus sentimentos, de certa forma você está tendo um ato de candura. É nesse sentimento que você consegue entender o que ele queria dizer com a candura. Aquilo que existe na criança. Atos de bondade, quando eu ajudo um estranho, sem querer nada em troca. Como um simples ato de abrir a porta, segurar a porta, oferecer ajuda a um idoso. Percebam que ali eu tenho a candura da criança. Quando eu sou sincero nas palavras, quando eu falo sobre os meus sentimentos, sem medo de ser julgada, eu mostro uma candura. Então Chico,
nos deixa uma mensagem sobre a candura das crianças, que são exemplos de amor e confiança, e que nós devemos aprender com elas uma maneira de ver o mundo. Ele acreditava que essa candura infantil que pode estar em nós, nesses exemplos que eu citei aqui, é uma qualidade que deve ser preservada e cultivada cada vez mais, pois ela reflete a essência do amor. Ele também costumava dizer que ao nos aproximarmos de Deus, devemos fazê-lo com a mesma pureza e a fé que as crianças, aquela inocência da criança, aquela simplicidade é o caminho verdadeiro para a compreensão espiritual. Então, a partir dessa visão, somos convidados a resgatar a nossa inocência, a nossa bondade, a nossa candura, que esse mundo tão turbulento, às vezes, a gente esqueceu que a temos. Uma citação de Chico Xavier, bem assim, que nós podemos levar para nós, que reflete a candura da criança, que ele diz assim: se você quer ser feliz, não se esqueça de que a felicidade é um estado de espírito. E para isso é preciso ter a simplicidade e a candura de uma criança. Quando eu despertar esse sentimento, eu vou compreender então o que é o reino de Deus e o que é a felicidade. Então, a partir daí, nós temos a ideia de que a felicidade e a espiritualidade, elas andam junto. Eu não consigo separá-las. Eu não vou encontrar a felicidade fora de Deus. E essa é a característica que as crianças possuem. E Chico sempre enfatizou a importância de cultivarmos isso em nossas vidas. Então, esse foi um pouco do entendimento dessa passagem do Evangelho que eu queria deixar para vocês, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós possamos cultivar então essa candura em nossas vidas todos os dias. Obrigado pela atenção. Devolvo a palavra.